E, quer evitar atrasos? Vá de UEL. Você precisa de mobilidade com flexibilidade e segurança. A UEL Transporte entrega soluções sob medida, seja para você, sua empresa ou sua família. Atendimento diferenciado, veículos confortáveis e um serviço que se adapta à sua agenda. Com a UEL você encontra disponibilidade, pontualidade, atendimento, eficiência, conforto, segurança e custo-benefício, num só lugar. Atendimento exclusivo e privativo, com excelência, segurança, compromisso diversificado e customizado. UEL Transporte, conforto e segurança sobre rodas. Diretamente do MussoCast, hoje estamos com um convidado, uma pessoa maravilhosa, Dr. Samuel, seja bem-vindo. Vamos estar falando hoje sobre o racismo estrutural e ao mês de novembro também vamos ter o feriado da consciência negra, vamos falar um pouco também, vamos estar esclarecendo esses temas. Seja bem-vindo, fique à vontade, Dr. Samuel. Muito obrigado, como já foi falado mesmo, né? Chamo Samuel Azevedo, estou, sendo advogado diante dessa historicidade toda aqui no espaço e é uma satisfação estar aqui, conversar com vocês. Já conversei de outras vezes, conversei nesse instante e a gente continua conversando sobre esse tema que é de extrema importância para a sociedade. Então, vamos lá, vamos começar. Doutor Samuel, queria começar com uma pergunta muito interessante. Vou até beber água aqui. Beba uma água, fique à vontade, viu? Bebam água. Qual é a diferença entre o racismo e injúria racial na lei brasileira? Vamos lá. Para falar sobre a diferença entre o racismo e a injúria, eu vou trazer um exemplo, né? Se uma empresa está fazendo um processo seletivo e ela barra pessoas negras, é o racismo. Agora, se dentro da empresa a pessoa já está dentro da empresa e alguém pratica falas, conversas, ou dentro do contexto tem algo referente à cor de pele da pessoa, é o chamado injúria racial, né? Então, uma coisa é o barrar de forma bastante ampla, é o racismo. Eu não quis contratar porque ela é negro. Agora, dentro da empresa, eu profiro falas contra aquela pessoa de cunhos raciais, eu pratico a injúria racial. Certo, correto. E, doutor, em relação às penas previstas para cada crime? Então, observe. Nós ainda estamos bastante amplos referente ao racismo, dessa forma de olhar, ele ainda está sendo bastante estudado. A injúria racial por si, né, ela está baseada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e ele está consistindo, por certo, porque eu gosto de ser bem sincero, a prática referente ao crime, ou seja, especialista na área de crime em si, não tende tanto a mim, mas o Código Penal ele estabelece reclusão de 2 a 5 anos. Eu entendo que é pouco para quem pratica a injúria racial. Sim, com certeza. Por conta de uma atitude como essa. Por quê? Por conta de toda a historicidade, por conta de todo o contexto. 2 a 5 anos é o mínimo possível que uma pessoa deveria ficar reclusa por conta da atitude de injuriar alguém por conta da cor da pele dela. Certo, correto. Doutor, agora uma dúvida que eu vi essa pessoa passar, na verdade. Uma funcionária, ela negra, e ela sofria muito isso na pele, e eu via, porque assim, na parte escondida, a funcionária negra, ela fazia várias funções. E chegou a dona contratou uma funcionária branca e ficava na linha de frente, que atendia. Então, assim, muitas das vezes chegava um cliente
a dona mandava a funcionária branca atender, mesmo ela sabendo do potencial da funcionária negra. E por muitas situações ela passou, ela chegou a gravar o racismo que ela vinha sofrendo, o preconceito dentro da empresa, praticado por outra pessoa negra também. Sim. Isso que eu ficava mais assim, eu achava mais interessante. Ela chegou a filmar, juntou as provas, e ela já estava um tempo querendo sair da empresa, porque não estava aguentando mais e tal. Acabou que chegou um tempo que ela fez um acordo, ou foi demitida, alguma coisa desse tipo. E ela chegou a gravar os áudios, gravou as imagens, tudo direitinho. Porém, ela também não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Ela já saiu desse emprego, entrando em outro. E a pergunta que eu faço para o senhor, mesmo depois de ela ter entrado em outro, aí passou um tempo, ela entrou em outra empresa, ela não tinha mais como, ela não quis botar na justiça por conta de, vou ter que faltar e tal. E depois de até quanto tempo, assim, quantos anos a pessoa ainda pode tentar Ter a reparação desses danos que foram sofridos? Eu gosto sempre de dizer, quando eu falo para alguém referente à área trabalhista, que entrar com ação judicial contra a empresa ou coisa do tipo não é para enriquecimento, mas de uma forma pedagógica, né? Para que aquela pessoa, aquele empregador, aquela empresa, ela não trate outras pessoas da maneira que ela tratou aquela funcionária que está ingressando com ação judicial. A ação judicial, a reclamação trabalhista, quando você sai da empresa, você tem até 2 anos para entrar com a ação. Você tem até 2 anos para entrar com a ação judicial. Sendo que dentro desses 2 anos que você tem, você vai reivindicar os últimos 5 anos. Certo. Então, são 2 tipos de prazo. O primeiro prazo é você estabelecer que do tempo que você saiu até o ingresso com a ação judicial, você tem 2 anos. E quando você entra, você pode reivindicar os fatos que aconteceram durante 5 anos na empresa, 5 anos anteriores, né? E neste caso que aconteceu com ela até dentro da empresa mesmo, ela poderia ingressar com ação chamada rescisão indireta, que é forçar o empregador, primeiro demonstrar os fatos, né, que você disse que ela tinha provas, tinha todos os meios, forçar o empregador a demiti-la com todos os valores que lhe é de direito e a indenização pelo assédio sofrido, né? Porque quando o preposto da empresa, no caso, a líder dela estava colocando ela em certos fatores, fatores reclusos, por mais que ambos fossem do mesmo cargo, ela estava sofrendo um preconceito dentro da empresa. Estava sendo afastada de suas funções, estava sendo colocada de escanteio. E uma das coisas que o empregador tem como regra, dever, é estabelecer um ambiente que seja digno para todo e qualquer trabalhador, trabalhadora. Certo, correto, muito bom. E doutor, em relação ainda nessa mesma linha, o racismo é um crime imprescritível ou inafiançável? Como é que funciona? Ele é inafiançável. Ele é inafiançável. E eu entendo que dentro desse contexto de inafiançável, por conta do poder aquisitivo de quem comete, né? É para conseguir ter um basilar, é para conseguir, no mínimo, ter um fundamento de que as pessoas com poder aquisitivo, e aqui eu não estou dizendo ou romantizando referente ao poder aquisitivo, eu estou dizendo que existem pessoas, por ter poder aquisitivo maior ou menor que outra, eles se sentem no direito de proferir palavras porque tem o poder para pagar aquilo. Então, quando a gente entende que é inafiançável, a pessoa vai pagar nos mesmos moldes que qualquer uma outra, eu entendo que a lei está mais do que justa para aquela. Certo. E outra pergunta é, a diferença do racismo pela internet e o racismo presencialmente? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E como que funciona para a pessoa? E está cada dia mais, a tecnologia que avança, está cada dia mais equiparando-se os meios de provas, né? Porque hoje as pessoas ainda entendem que a internet é terra sem lei. Eu profiro argumentos, eu digito um texto, eu não estou perto daquela pessoa, eu posso argumentar do mesmo jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu não estou perto, mas só que vai chegar. E outra, vai chegar de uma maior extensão, tanto quanto fosse presencial. Então, aquela pessoa que coloca, descreve, comenta, divulga também, e aí eu falo divulgar, não é ficar encaminhando, é publicar nos stories, replicar,
ela é responsável, corresponsável e também pode ser responsabilizada pelos atos que uma outra pessoa o fez. Mas é claro que na medida de sua responsabilidade, né? Certo, correto, com certeza. E, por exemplo, a pessoa sofreu aqui agora um ato de racismo. Como que ela deve proceder? O que ela deve fazer naquele momento? Primeira coisa de toda é ir na delegacia. Fazer um boletim de ocorrência, né? Eu não vou dizer que eu vou puxar a sardinha, mas o que acontece? Muitas das vezes você pelo impacto, muitas das vezes você não vai nem entender o contexto quando você vai para um profissional de direito, advogado, ou até umas pessoas que até conseguem caracterizar ou configurar aquilo que aconteceu com você, você vai chegar na delegacia sabendo de todo o contexto. Eu costumo dizer que, eu tenho vários costumes, né? Eu costumo dizer que quem está fora do jogo vai conseguir entender mais do que quem está dentro. Um jogo de tabuleiro, quem está de dama, você olha assim e diz, poxa, talvez se você fosse... Então, quando você conversa com outra pessoa, rapaz, acabou de acontecer aquilo comigo. Um fato bem interessante que aconteceu comigo, que aí eu vou falar sobre o racismo estrutural da coisa. Eu estava no fórum trabalhista e várias pessoas estavam sentadas, eu estava sentado também, os meus colegas, meus pares estavam em pé, né? E aí eu estava do lado do meu cliente, tudo certo, tudo bonito, tudo tranquilo. Chegou uma pessoa do lado do meu colega, né? O meu colega branco, e começou a conversar com ele e tudo mais. Conversou com outro também branco. Comigo, ele chegou, a pessoa chegou e disse, você também é advogado? Aí, e eu vou explicar por quê, aí eu cheguei e disse assim, eu acho que eu sou. Aí as pessoas começaram a dar aquela risada, porque eu falei um pouco alto e falei de uma forma um pouco ríspida, e aí aquela pessoa, ela entendeu ali, aí quis até disfarçar, perguntar para várias outras pessoas, até para o meu cliente que estava de muleta, né? Estava de muleta, estava de uma forma totalmente descaracterizada de advogado. Foi e perguntou para ele se ele também era advogado, a gente entendeu que ficou aquele clima, aí a pessoa foi embora, quando voltou, o meu colega chegou e disse assim, rapaz, eu acho que você pegou um pouquinho pesado com essa pessoa. Aí eu cheguei e perguntei para ele assim, por que você acha que eu peguei pesado com ele? Aí ele, não, porque da maneira que você respondeu, eu digo, vamos lá, você estava em pé. Ele não perguntou se você era advogado. Fulano estava em pé, não perguntou se fulano era advogado. Agora, por que eu sou? Não é mimimi. E aqui eu não estou tratando de mimimi, eu estou tratando do que está acontecendo. Aí eu tive que explicar para ele que estava que estava dentro daquele contexto e eu estava me percebendo naquilo. Ele disse, poxa, cara, eu saquei o que aconteceu aqui agora. Você acabou de sofrer um preconceito, não foi? Ele falou, como é o nome disso? Eu digo, o nome disso é racismo estrutural. É entender, querer só ver a pessoa em outro status que não seja aquilo que eu costumo ver pessoas brancas. E aí, por isso que eu digo, vá para uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, com tudo já estruturado na mente. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que vai digitar, ela não vai ver aquilo como um racismo. Vai querer vai até dizer, ó, aqui não aconteceu isso, você quer mesmo dar continuidade nisso. E se não der continuidade nisso, é um reflexo, continua, ou seja, você sofreu o racismo lá fora, você vem num lugar que o Estado compete para ali assegurar os seus direitos e você sofre de novo uma inação do próprio Estado. Então, se você não vai com algo bem construído por um advogado, ou se não você faz uma coisa bem descrita, você acaba que não dando continuidade àquela pessoa que praticou o racismo com você, ela não é responsabilizada pedagogicamente. Verdade. E ainda há quem diga que eu vejo as pessoas usando esse termo que é mimimi, que não acontece não, é coisa da sua cabeça, e a gente vê isso na prática. Um dia desse eu estava conversando com um amigo, ele até é assessor parlamentar de um vereador de Salvador. Sim. E a gente sentou ali, ele é negro também, conversando, e ele falando assim, poxa, Rafael, eu pegava um ônibus, eu andei muito tempo pegando ônibus e tal, aquele Lapa que saía do meu bairro até lá, levava 2 horas às vezes, 2 horas e meia.
E hoje eu tô de carro e hoje eu não consigo entender como tem tanta gente nervosa no trânsito, querendo passar por cima do carro dos outros e muitas vezes tem um carro mais potente, tem um carro melhor e isso é realidade. Quer passar por cima, transformando, acelerando aquela agonia. E eu, graças a Deus, hoje eu ando tranquilo, cara, porque para quem passou o que eu passei, eu falei, aí eu perguntei, o que é que você passou? Ele, cara, quantas vezes eu tava no ponto de ônibus pelo fato de ser negro, o ônibus passar o motorista passar direto, não parar para mim. Hoje eu tô andando de carro. Não é um carrão não, mas me leva e me traz no momento que eu quero. E ele feliz assim, eu falei, poxa, cara, eu também já passei por isso. Quantas vezes a gente já entrou numa loja no shopping, o segurança atrás, pô. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes na Americana e em lojas no shopping. Isso aconteceu comigo, isso é real. E as pessoas hoje, muitas das vezes, não dão credibilidade ou querem. E outra coisa, doutor, em relação a você prestar uma queixa online, isso funciona? Funciona. Funciona, mas o que eu costumo sempre, quando eu recebo clientes que fizeram a queixa online, eu pego o número do boletim de ocorrência, porque, tipo, você faz a queixa online, mas só que você tem que ir na delegacia designada, porque é regional, né? Aí você vai olhar o ponto que você está e que aconteceu, e eles vão distribuir para uma delegacia. Quando chega nessa delegacia, você tem que chegar lá e pedir para se não já tiver feito, né? Se a delegacia for super diligente, o delegado já recepciona para ele. Mas de 10 vezes que eu fiz isso, 9 vezes eu cheguei na delegacia e o delegado ainda não tinha recepcionado. Então, se fez a queixa-crime na delegacia virtual, vá na delegacia física, com o número de boletim de ocorrência, e pergunte se o delegado já fez a designação para ele, já recepcionou, porque aí dá maior celeridade à investigação. E, doutor, eu queria fazer outra pergunta para o senhor. Eu preciso de um advogado para poder abrir um processo ou só na etapa judicial? Você não precisa de advogado para você fazer essa queixa, né, da injúria racial, do racismo, ou de qualquer um outro com que você tenha sofrido, né? A não ser que seja uma queixa-crime. E assim, dentro desse interim, por que eu digo do advogado? Porque o advogado ele vai saber estruturar melhor e exemplificar melhor e dar maior celeridade ao caso. Né? Quando você vai na delegacia virtual, existe todo um procedimento de investigação. Quando você vai por um advogado, o advogado ele já sabe os caminhos, já sabe as provas que ser juntadas no processo, tem maior robustez, né? E as coisas são mais rápidas. Certo, correto. Perfeito a colocação do senhor. Doutor, conta pra gente assim, alguma experiência que o senhor já presenciou na condição de advogado, tipo, defendendo uma pessoa que passou por um momento desse, constrangedor, um momento, ou que o senhor presenciou, que o senhor estava lá. Mas, ultimamente, o pessoal de lá do escritório até brinca comigo que esses dias o negócio tá pegando, né? Porque assim, dentro desse reflexo, e aí a gente olha para a cidade que a nível populacional é mais negra, né? Fora da África, não era para estar acontecendo certos fatos. Mas, desde ontem, né, no caso, uma pessoa me viu no meio da rua, e aqui eu falo de uma maneira bem simples e tranquila e humilde em dizer que eu não estou falando sobre profissão, não estou falando sobre nada, porque qualquer profissão, ela é digna do seu trabalho e qualquer profissional. Eu não estou falando isso, são os olhares da sociedade que só conseguem ver o negro naquela situação de subserviência. Ou articular e enquadrar o negro só como porteiro, como doméstica, como segurança, ou coisas afins que sejam situações subalternas. Tá ontem, saindo do meu almoço com meus ilustres sócios, e aí a pessoa me veio no meio da rua e diz, a paz do Senhor, pastor. Nada contra, até porque eu sou evangélico, nada contra. Mas, primeiro, você encontra a pessoa no meio da rua e fala com ela? Não fala com ela, mas só que ele entendeu ou ele percebeu que eu era ou eu só poderia ser um pastor por conta da roupa que eu estava. Que advogado, ele anda com terno e gravata. Pastor, ele anda com terno e gravata. Aí eu abro esse leque.
a dúvida, né? A dúvida imperiosa da sociedade. Será que se fosse um branco, ele chegaria e diria, a paz do Senhor, pastor, para o branco? Ou ele diria, eu estou com um certo problema, você poderia me ajudar? Entende? A situação mais, que eu posso dizer, absurda, foi em minha casa. Na minha casa tem uma varanda lá, bonita, boa, que eu gosto sempre. Uma redezinha, tem uma rede, uma coisa boa, coisa todo boa. dia de manhã eu gosto de fazer meu café, faço todo aquele procedimento. É como se fosse um ritual. Acordar, ler a Bíblia, orar, fazer um cafezinho e olhar o horizonte. Certo. Estava fazendo isso de manhã, chegou um conhecido lá, um vizinho, e eu estava na minha rede, eu tinha acabado de levantar da rede, ele olhou para cima e perguntou, e eu tenho uma gravata, eu tenho várias gravatas, eu gosto muito de gravata, eu estava com a gravata azul bem chamativa, ele disse, você é o porteiro do prédio? Aí eu já com aquela cara bem chateada, digo, como, o quê? Ele se sentiu envergonhado com o que ele acabou de perguntar. Porque como é que uma pessoa vai estar na casa de uma outra pessoa? Um porteiro estaria na casa, nada contra o porteiro estar na casa, mas o porteiro está na casa. Tá sem porque eu só estava com a camisa, gravata, suspensório, que eu gosto de suspensório, e tomando café. Então, o porquê ele olhou e só conseguiu ver que eu seria um porteiro. Entende? Aconteceu acho que você falou que aconteceu com você, dentro de um shopping, eu estava numa clínica, totalmente diferente, por certo, eu não tinha crachá, as minhas vestes não condiziam com as vestes dos funcionários, mas mesmo assim nos confundem com funcionário ou segurança. Por quê? Porque o olho da sociedade, dentro desse racismo estrutural, só consegue ver o negro em profissões de subserviência. É verdade. E, de fato, isso é muito realidade. E eu estava vendo um dia desse um fato na internet muito interessante. Tem um médico, ele é negro, ele conta muita história dele. Não sei se você já viu. Foi muito rápido que eu estava vendo, mas eu consegui ver ler algumas coisas que ele sempre tem postado, né? Estava postando. E aí, ele falando sobre essa questão do racismo estrutural. E ele é médico e a enfermeira branca, ele negro. Quantas das vezes que o paciente entrava na sala dele e até pensava que a médica era a enfermeira, porque ela é branca, com jaleco e ele também. Então ele passa muito por isso ainda. E ele contando essa história, falando sobre o racismo estrutural, que ainda é muito forte, que ainda existe, que é muito real, e as pessoas muitas das vezes, tá se vitimizando, quer mimimi, mas assim, quem passa por isso que verdadeiramente... E eu digo para você que, assim, eu tenho uma discussão, quando eu falo discussão não é briga, não, é uma comunicação bastante acirrada com alguns colegas meus, que eu digo para eles que ainda bem, feliz eles que nunca se perceberam sofrendo esse racismo estrutural, mas ele está aí para todos nós que temos, que temos essa cor, que temos essa descendência. Verdade. E não é o ainda, eu gostei da sua palavra o ainda, porque eu entendo que dentro de possibilidades de comunicação como essa que nós estamos tendo aqui, são fatores que possibilitarão nossos filhos ou nossos netos não precisar mais ter essa discussão ou um olhar tão protegido para que isso não aconteça. Porque, tipo, eu vou querer fazer com que aconteça ou não aconteça, eu esteja ou não esteja, eu vou querer proteger o meu filho de situações que eu passei. A mesma maneira você e a mesma maneira quem está hoje. E a única maneira de nós podermos fazer isso é falar sobre isso hoje. A inação, a recusa de que isso não acontece só reflete o acontecimento. As escuras, até porque fala sobre racismo estrutural, porque ele não está explícito, ele está implícito, e por estar implícito, ele está aí, todo mundo vê, mas se você disser que é mimimi e não quiser falar, isso não vai mudar. 1888, 14 de maio de 1888, foi um dia depois da promulgação da Lei Áurea, onde, de uma maneira bem simples, várias pessoas foram
saíram das suas escravidões, né? Tiraram aquele nome de escravidão, mas mesmo assim colocaram pessoas sem ele nem beira no meio da rua, que a única situação que eles puderam foram ir para os morros, onde não tinha comida, não tinha alimentação, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada, e tiveram que se virar. Fazendo o quê? Voltando e colocando e se tornando mão de obra barata. E essa mão de obra barata foi o quê? Sendo segurança, sendo doméstica, sendo cozinheiro, cozinheira. E então, numa situação de subserviência, as outras pessoas não conseguiam enxergar um outro profissional fazendo alguma outra coisa se não fosse. É negro? É isso. É negro é aquilo. Por certo, diante de todos esses anos, pessoas se destacaram, pessoas conseguiram, mas de 1000 às vezes, 1, 2, e assim vai. Mas quando a gente começa a falar reiteradamente, até não de forma de romantizar ou de forma não, é para que a gente possa conversar, comunicar, para que daqui a 200 anos, Perfeito. não precise nem falar mais sobre isso. Perfeito. Verdade. E é uma realidade, não temos para onde correr. E, doutor, eu queria saber um pouco em relação a essa questão das cotas que nós estávamos Sim. conversando, que hoje ainda traz muito debate. Muitas pessoas, já comecei com algumas pessoas, eu fui ler um pouquinho, fui entender um pouco essa questão das cotas. E eu já vi várias pessoas falando, porque não tem que ter cota, não tem que ter e tal. E não procura buscar informação por que nós temos a cota na Universidade Federal, principalmente em alguns cursos, no curso de medicina, em vários cursos, na verdade, né? E um dos que eu falo assim bastante é no curso de medicina, que um dia eu estava falando para um amigo, e eu falando, cara, imagine uma pessoa que pode pagar hoje, um pai que pode pagar, um filho que estudou nas melhores escolas a vida toda e vai concorrer com um aluno negro que tem que estudar, que teve que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que sua mãe não teve condições, muitas vezes muitos passaram dificuldade, não tinha um café para poder tomar um café, não tinha um almoço, e vai concorrer com um aluno que estudou na melhor escola de Salvador. Você acha justo isso? Um pai que pode pagar? Então, foi mais ou menos que eu conversei com ele, foi uma conversa rápida. Aí ele ficou assim refletindo e tal. Então, explica pra gente um pouquinho aí sobre essa questão. A reparação das social. contas, não. A reparação social. Se hoje a gente for colocar de uma forma bem simplória, sintetizada, a gente vai achar que é injusto. Mas dentro de uma reparação social, de uma historicidade, não. Como você mesmo falou, se hoje a gente olhar duas pessoas sendo criadas, um vindo de uma família rica e outro de uma família pobre, ele estudou na melhor escola do Brasil, enquanto o outro, aí ele vai acabando o ensino médio, tendo que... A próxima perspectiva, eu falo da minha... A próxima perspectiva que eu tinha depois que acabar o ensino médio era entrar na escola de ensino superior, a faculdade. Eu queria fazer o UFBA ou NEB. Mas só que eu olhei para dentro de casa, eu disse assim, não tenho condições. Porque isso vai tomar muito do meu tempo. Eu fui trabalhar. Não tinha outra coisa senão fazer o quê? Trabalhar. Aí eu fiquei... Porque no início, no primeiro semestre, não tem como, né? Trabalhar e estudar, não é isso? Até que dá. Uma prima minha que passou na UFBA, em engenharia eletrônica, engenharia elétrica, ela até o terceiro semestre ela até tentou, mas depois disso existe vários tipos de unidade para você ir, em lugares diferentes, aulas com horários totalmente diferentes. Totalmente diferente. E aí acaba, como é que uma pessoa vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo? E até estudar na faculdade, a gente sabe que o UFBA e o NEB é puxado, o FRB é puxado, então como é que você vai trabalhar, estudar e depois que você sai do trabalho... Com os horários alternados ainda. E ainda estudar para a prova, coisa do tipo. Então, enquanto aquele herdeiro, vou falar assim o nome, né? Aquele herdeiro, ele vai para ele ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, estudou por Enem, no Sartre, em alguma coisa, entrou na faculdade. Não precisa se preocupar.
E outra, para a gente entender como isso é tão... Você deu um exemplo muito bom, que é na escola de medicina. Hoje, se a gente parar para entender, a faculdade mais barata de medicina, a faculdade privada, está R$9.000, se eu não me engano, se já não tiver aumentar. 9 a 12, eu acho, se eu não me engano. Tem uma disparidade muito grande entre elas. Mas essa de 9 é a mais, é a mais acirrada, que se eu não me engano é a baiana, se ainda tiver 9. Porque ela é a mais acirrada, mas eu acredito que é a mais barata dentre todas essas. Mas quem hoje, não passando no UFBA ou outras faculdades, se não for por FIES, se não for por cota, se não for, consegue pagar R$9.000 no mês? Quem é? O herdeiro ou aquela pessoa que... Isso, sem lembrar que R$9.000 é só a questão da mensalidade. Da mensalidade. Ainda tem alimentação, tem o transporte, tem toda aquela estrutura que o aluno precisa para poder estudar. Justamente. Então, como é que eu vou olhar e vou ficar emocionado igual eu fiquei quando eu entrei no médico e me encontrei numa sala onde tinha um médico negro? Que ali eu disse... Eu fiquei assim, parecia que era uma coisa de outro mundo, mas eu disse... Cara, eu apertei a mão dele, ele me atendeu, eu depois agradeci. Eu até disse, rapaz, será que eu estou fazendo muita coisa aqui? Mas foi uma coisa diferente para mim. E entender que existem médicos negros uma coisa diferente. Mas isso só acontece, eu não perguntei para ele se ele era cotista ou não, mas a única maneira que a gente vai conseguir enxergar uma coisa dessa é também por uma reparação social. Encontrar engenheiros negros, encontrar médicos negros, encontrar advogados negros, encontrar juízes negros, é entender que teve que passar por uma reparação social. Do contrário, é entender, e essa frase não é minha, eu só vou entender em não ter mascota no dia que todos os herdeiros pegarem a sua herança e doar. No dia que zerar tudo. O financeiro, ninguém for mais rico, ninguém for mais pobre do que ninguém, todo mundo for pelo poder cognitivo, pelo estudo, aí sim. Mas enquanto for pelo capital, for pelo financeiro, enquanto ainda existir essa disparidade no ensino educacional, porque eu sou do interior, eu fui criado, eu nasci aqui na Bahia, mas eu fui criado no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, Bragança Paulista, eu não sei agora, mas na minha época não tinha escola particular. Todo mundo era de escola pública. Então, todo mundo tinha a mesma educação. Aí a gente entende sobre uma equidade. Equidade é diferença de igualdade. Igualdade é quando a gente quer dar o mesmo copo para todo mundo. Equidade é quando eu entendo, você já bebeu demais, eu vou dar um pouco mais para o outro. É balancear. E aí, para eu terminar essa frase, tratar os iguais com igualdade. E tratar os desiguais com desigualdade, da mesma maneira que eles se desigualam. Perfeito. Muito, muito interessante. Estamos aqui com o doutor Samuel, advogado. Ele é bem-vindo aqui. E mandar aquele abraço também para a esposa dele, a psicóloga Alba. Aquele abraço, estamos com saudade. Em breve ela vai estar aqui com a gente, no De Cara com Del. Muito interessante, doutor. E essa semana eu vi seis... Elas já tinham se formado, tiraram uma foto assim, umas 7 negras, mulheres negras, e elas colocaram assim, vai ter dentista negra também. Excelente. Muito interessante. E eu parei e comecei a refletir. E é uma realidade porque, infelizmente, as pessoas ainda têm aquela ideia que só quem pode ocupar alguns cargos, algumas profissões são pessoas brancas, pessoas... Então, hoje a gente vive muito isso hoje ainda. Mas eu creio que tá melhorando, as pessoas estão tendo mais informação, as pessoas estão conseguindo ter mais consciência. E o nosso papel é sempre estar trazendo, levando essa informação, mostrando para as pessoas a realidade, que não é mimimi, que isso não é uma brincadeira, isso é real. Sim. E muitas das vezes, doutor, o que eu fico triste assim, é quando eu vejo acontecendo o ato do racismo de negro para negro. Isso é terrível. E eu já vi algumas vezes, eu presenciei isso. Eu presenciei com a situação da
da funcionária com a patroa. E chegou a ser com várias funcionárias. Sim. Só que eu também percebi uma vez que eu até tenho essa pessoa na rede social, conheço ela, a funcionária, quando ela tentou se levantar contra essa funcionária, a funcionária levantou também e colocou ela no lugar dela. Então era aquela que ela não fazia mais. Sim. As outras que infelizmente baixavam a cabeça. Poxa, era muito triste ela relatar isso. E é muito triste isso. É o poder de uma farda, né, cara? Quando a gente fala sobre a estrutura e a pessoa ela se transveste de uma farda, a farda de uma superior hierárquica, ela não se entende mais naquela equidade racial e se transveste naquela estrutura do poder e do empresariado. Nada contra, até porque eu gosto muito de abrir empresas, conversar com empresários. Eu gosto e eu entendo que a veia do empreendedorismo é necessária. Mas dentro dessa veia do empreendedorismo é necessário nós falarmos sobre isso. E quando um funcionário ele se esquece da cor da pele dele e pratica aquilo, é a mais transparente situação do racismo estrutural, porque é fazer aquilo que você não gostaria, porque eu entendo que se essa pessoa que você está dizendo, tirasse a farda dela, fosse para algum ponto de ônibus, fosse para algum lugar, ela iria sofrer o racismo tão quanto que ela praticou no outro, né? Então, é quando você veste um fardamento, é quando você veste uma situação, um contexto onde você está, pode te mudar. E isso me preocupa muito, porque Alba fala, né, que nós somos seres multifatoriais. Hoje eu sou uma pessoa que, não que eu seja fingido, mas hoje eu estou aqui, tanto sendo advogado, quanto também falando sobre racismo. Mas em outro local, eu vou falar sobre religião, vou falar sobre a minha identidade religiosa. E aí são conceitos e pessoas que vão falar de uma maneira diferente, mas o conceito de quem eu sou e quem eu tenho que ser, eu não posso mudar. E existem pessoas que entram tanto eu digo, até porque tem o nome lá, né, nome fantasia da empresa, entram tanto naquela fantasia que se esquecem de onde veio e para onde vão, porque ela não, quando escurecer, fechar a loja lá, ela vai voltar para aquele lugar. Quando ele deixar aquela farda lá, ele vai voltar a ser negro. Então, o que a gente tem que conscientizar é o quê? Será que eu praticando isso, se a pessoa estivesse praticando mesmo, é a máxima, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Será que eu gostaria de estar sofrendo, mesmo que eu estou fazendo o outro sofrer? Então, quando a gente praticar isso, eu entendo que vai embora todos os racismos, vai embora todas as intolerâncias, injúrias, tudo. Verdade. É verdade, isso é muito interessante. E muitas das vezes, doutor, o que eu percebo, tipo assim, eu já vi também como o senhor, que vem vencendo na vida, veio de uma estrutura, hoje se encontra em outra, estudou, continua estudando, e nem por isso, por tudo que o senhor passou e viveu, precisa estar pisando nas pessoas como um mecanismo de, como é que eu posso dizer, um mecanismo de defesa. Então, hoje o senhor traz a conscientização para as pessoas, que as pessoas não venham praticar esse tipo de racismo e que pessoas também não venham passar por tudo isso. Sim. E que se ela vier a passar, que ela tem também a defesa dela, que ela tem um advogado, que ali vai ter a outra pessoa vai ser penalizada. E infelizmente eu já vi uma pessoa que acredito que ela tenha passado por muitos momentos difíceis na vida, hoje se encontra em outro patamar e ela acaba cometendo muitas das vezes praticando, a realidade é essa, alguns atos de racismo, mesmo sendo negra, mesmo tendo, pelo fato de ter passado por isso. Então, como é que o senhor vê isso atualmente? Eu, com muito pesar, né? Eu estava conversando até com uma colega esses dias, ela é psicóloga, e hoje eu, graças a Deus, estudo,
Deus acima de tudo e sempre nos guiando para que a gente tome as melhores escolhas, estude mesmo, porque infelizmente existe esse ópio, né, de entender que Deus ele pode fazer todas as coisas, então existe uma inação da nossa parte. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou investir, não, negativo. Deus ele dá sabedoria para que nós possamos tomar decisões. E que por certo, por Deus não ser injusto, que ele nos deixa tomar decisões essas que refletirão em nós amanhã ou depois. Você plantou Tem o livre-arbítrio, né? isso, que você cada um plantou tem. chuchu, você vai colher chuchu, meu amigo. Verdade, Não tem como verdade. colher abacate. Os dois são verdes, mas não são iguais. E aí existem pessoas que plantam, colhem e esquecem onde foi que eles plantaram, né? Muitas estruturas, empresários que às vezes começaram no bairro, empresários negros, e não faz uma política pública de mostrar para aquelas pessoas que também conseguem, volta, faz palestra, ou se não até coloca na empresa dele para que as pessoas consigam galgar o mesmo ou ensinar o caminho que foi, mas muitas das vezes esquece, ou não quer mais lembrar. Foi tão traumático, né? Isso. Trouxe um trauma Foi tão traumático aquilo que não quer voltar. E aí vai mais para a área da psicologia, que existem pessoas que são tão traumatizadas por tentar conquistar aquilo, e quando conquistam não quer nem olhar para trás, que aí reverbera ou reflete em nós um sentimento de, não é injustiça não, de ingratidão. De gratidão. Ingratidão para com a comunidade, ingratidão para com a família, ingratidão por coisas afins. Mas aí a gente vai ver cada caso um caso. Mas hoje, o que eu digo referente a isso é que quando a gente pode mudar de vida, pode morar em outros locais, faça, mas sempre volte para o berço, da onde você nasceu, mostrar que pode fazer um sistema social, fazer algo que possa mostrar para aquelas pessoas que tanto te conhecem, que é palpável. Porque quando você fuga, quando existe a fuga, né? Existe até um tempo, acho que foi de 2000 até 2010, existe uma fala muito grande de fuga da chuteira, né? Que quando os jogadores eles se destacavam no Brasil e iam embora para a Europa, e até articularam uma legislação para que não pudessem muitos saírem do futebol brasileiro. Tem que ser isso dentro não quero delimitar o livre-arbítrio do negro quando conquista alguma coisa, mas o que eu quero dizer é que para aquele negro, quando chega em situação de poder, ele não esquecer de onde ele veio. As suas origens, As suas origens. E se conscientizar que qualquer fala, qualquer olhar, qualquer jeito que você vá olhar para a comunidade onde você nasceu, você pode dar a entender que você é um ingrato, você é uma pessoa que vai reverberar aquilo que a gente tanto pesava, de não ser taxado como um negro apenas de uma periferia. Aí sim, ele está refletindo aquilo que a gente vai ser o algoz dos nossos próprios erros, né? Dos nossos próprios pesares. Aquilo que a gente não quer que aconteça, acaba que a gente acaba cometendo, né? Pessoal até redundante. É verdade. Pessoal, já estamos no finalzinho já, Lívia. Como é que está esse tempo aí? É um assunto muito interessante, é um assunto para mais de 2 horas. Eu digo para você que esse assunto de extrema importância, falar sobre racismo, falar sobre identidade racial, é um assunto que eu me submeti a querer aprender. Primeiro, porque quando eu passei na Ordem dos Advogados, eu tive padrinhos que me inseriram na advocacia negra. E dentro disso daí, eu aprendi muito o meu espaço, aprendi muito o meu posicionamento, aprendi muito. Eu era um tipo de pessoa que no Enem eu colocava que minha cor era parda. Olha a cor que eu tenho. Eu colocava no Enem que eu era parda. E, por certo, porque eu não conseguia me enxergar de outra maneira. Mas só que eu sou negro. Entende? Então, falar sobre isso aqui, refletir, falar não só aqui em Mussulinga, não só desse lugar, e saber que essa comunicação que nós estamos tendo aqui vai refletir em várias outras pessoas, é começar a entender que pessoas, quando acabar de ouvir o que eu falei, vai olhar para a cor da tua pele e vai dizer, peraí, o que está acontecendo comigo? É ser pertencente, é entender que faz parte de tudo isso e acabar sofrendo o que muitas das vezes, infelizmente, os seus olhos vão ser descamados e vai começar a olhar o que está acontecendo e às vezes você vai ver o outro e dizer, nunca mais, às vezes você vai dizer, não, ali não é mimimi não, ali não, sofreu mesmo. Começar a ter uma empatia por aquilo, né?
Porque muitas das vezes nós, É. surgiu no mês passado, retrasado, um fato muito interessante no nosso contexto, e aí as pessoas especularam nas redes sociais, mimimi, não aconteceu, aconteceu, mas só que uma coisa tem, que aquela pessoa sofreu na pele, né? Então, independente de qualquer circunstância, a pessoa sofreu, a pessoa sentiu. Quem apanha, lembra. Quem Lembra, bate, esquece. esquece. É verdade, Infelizmente. verdade. E isso é uma realidade. Um dia, o senhor estava falando sobre a questão. Eu fui fazer alguma coisa, não sei se foi algum documento, e a pessoa perguntou: qual é a sua cor? É negro? Você se considera negro, pardo ou branco? Eu falei: me considero negro. Aí eu fui falar com um colega meu que é negão. Aí: você é negão, é? Você é marrom, rapaz. Eu falei: que marrom, rapaz? Esse? Então, assim, doutor, eu percebo que as pessoas, elas, talvez assim, sintam uma vergonha, pode acontecer com alguns negros, na verdade. Tem um amigo que eu chamo "Ô, negão", e aí o cara fez assim: pô, cara, hoje em dia não pode mais chamar de negão, não. Eu vou chamar de quê, irmão? De brancão? Chamei o cara de negão a vida toda. Então, assim, também as pessoas, tudo hoje, procura história, procura. Você tá ali com seu amigo de infância, o cara o apelido do cara é negão a vida toda. E hoje você vai mudar, porque vai pensar que é racismo, vai pensar que é preconceito. Peraí, cara, também, seu amigo ali de infância, que você, todo mundo chama o cara de negão na rua. Então hoje as pessoas às vezes confundem Isso. bastante as coisas, é terrível. Você tem que discernir o que é um preconceito, o que é um ato de discriminação, e o que é algo natural, algo normal. Fica tudo aí, gera aquela polêmica, aquela história, aquela. A questão de tudo é você entender o contexto. Quando alguém chega sempre no escritório, eu gosto de saber do início até o final, para que eu possa formular minha tese. Então, a gente não pode ser precipitado dentro de uma fala da pessoa gritar: ô negão! Tem que entender o contexto, né? Não levantar uma bandeira logo. Aí daqui a pouco fala: ô negão, os dois se abraçam e diz: poxa, os dois são amigos. Entende? Então, primeiro de tudo, é saber o contexto. A bandeira, assim, ela tem que ser levantada na hora correta, na hora certa, até para que as nossas causas, as nossas pautas continuem sendo bem fundamentadas e com veracidade. Verdade. E é um fato engraçado que eu tava na barbearia um dia desse de meu primo, ele é bem negão, black, tava com black no cabelo, tem um cabelo grandão assim, gigantão. Aí chegou um outro negão e eu na barbearia, né? Aí o negão fez assim: ô irmão, quanto é o corte de negão aí? Aí ele fez assim: corte de negão? Nem ele entendeu, né? Aí, corte de negão, rapaz. Careca, meu irmão. Aí ele continua R$ 12, meu amigo. Não tem diferença aqui não de corte de negão para corte de branco. É tudo um valor só. Ou seja, ele estava achando que seria mais barato, porque Ia raspar a cabeça toda. ia raspar a cabeça. Vai gastar meu tempo, meu amigo. O tempo, o fazer o pezinho, Sim. o produto, a energia, né? Então, assim, nem meu primo, que é negão também, black, entendeu. Aí eu parei assim, e depois eu fui: pô, corte de negão é caro. Todo negão corta o cabelo na zero? Não é todo negão que corta o cabelo na zero, não. Tem negão que corta o cabelo normal. Mas é interessante, é muito interessante. Falar sobre isso, falar sobre como é que você se posiciona, me faz refletir muito sobre a minha infância. Hoje eu amo muito bater no peito e dizer que eu sou negão. Literalmente, até a cabeça raspada, que a maioria dos negros. Isso aconteceu depois, eu sempre brinco com ela que ela vai ouvir, né? Então eu falo logo: isso vai acontecer depois do meu casamento. Tá certo. Mas só que eu já tinha essa predisposição. Eu tenho menos cabelo até que meu pai, por causa até do meu avô, que meu avô, ele não tinha cabelo mais nenhum a partir dos 60 anos, não. Aí eu já me habituei a raspar a cabeça. Mas, assim, o Samuel de 15 anos atrás não bateria no peito e diria que ama ser negão. Ele ficaria preocupado com o que as pessoas iriam entender, como as pessoas iriam ver. Ia chegar todo comedido num lugar, ia chegar todo franzindo, todo quieto, todo parado, sem postura.
Eu não estou dizendo aqui de você ser egocêntrico, você ser egóico, você ser antropocêntrico, não. Eu estou dizendo aqui de você entender o seu valor na sociedade. Verdade. E eu não tinha isso, não por conta do meu estudo, não, mas ser humano, e aí eu falo, se você pensa, você logo existe, você está dentro disso, então seu posicionamento tem que ter, mas eu tinha falta de posicionamento por conta da cor da minha pele, por conta de tudo que eu era, e porque eu não tinha um tipo de argumento, não tinha pessoas falando sobre isso comigo, sobre racismo, sobre cor de pele, sobre o que eu preciso ser, sobre o que eu posso ser. E aí, quando a gente vai entrando e sabendo que hoje, cada dia, isso está sendo mais publicizado, e está sendo cada dia mais falado, está sendo cada dia mais também debatido, porque, tipo, entender que existe uma máxima absoluta, não. Existem pontos que precisam ser ainda mexidos, moldados, porque eu entendo que o meu direito, ele delimita-se assim também no direito do outro, para que nós possamos coexistir. Eu não quero diminuir ninguém, eu não quero invalidar ninguém, eu não quero anular ninguém, não. Eu quero ter meu ponto nesse sol que brilha para todo mundo, entende? E aí chegar em certos lugares e as pessoas dizem, poxa, você chegou assim com o nariz. Não cheguei com o nariz em pé, porque eu sei o valor que eu tenho hoje. E isso me alegra, porque eu entender o valor que eu tenho não diminui ninguém. Apenas diz o que eu posso levar para o outro. Verdade, verdade. Estamos aqui com o doutor Samuel, já finalizando, estamos finalizando. Queria ficar mais tempo aqui, viu? Mas vamos ter outras entrevistas com o doutor Samuel. Doutor Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por o senhor ter vindo, disponibilizado o pouco tempo, que eu sei que é corrido, não é fácil, para estar aqui com a gente no MussoCast. E as portas estão abertas. Seja bem-vindo sempre que quando quiser vir, quiser estar com a gente também, estar tomando um cafezinho, trazer a esposa. A esposa também é bem-vinda. Em breve ela vai estar aqui com a gente novamente no De Cara com Del. E um abraço para ela. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Tamo juntos e misturados. Deus abençoe. Um abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Vocês brilharam.